É uma definição da árvore B. Vamos definir. Nós temos a definição aí no vídeo já para vocês, a definição da apostila, a definição que foi apresentada na aula passada, não é mesmo, Marcelo? É isso aí, professor. Vamos começar falando que a raiz tem no mínimo 2 e no máximo N subárvores. Então, pense no mínimo 2 e no máximo N, né? Chamada de N-área ou N-área, né? E você pode ter 2 ou muitas subárvores nessa árvore B. Não é isso, professor? É verdade, verdade. Então vamos ver os tópicos, né? Cada um deles direitinho. Então você falou primeiro, não foi, Marcelo? Isso. Bacana. O primeiro tópico, a gente pode exemplificar melhor isso, não é, Marcelo? Ok, vamos ver aqui. Vamos exemplificar então. Enquanto está ajustando o microfone aqui do Marcelo, ele já vai apresentar para a gente e vamos colocando na tela os exemplos aí. Ok, Marcelo? Ok, árvore B, definição. A raiz tem no mínimo 2 e no máximo N subárvores. Então vamos ver um exemplo de ordem 5 nessa árvore B, né, Marcelo? Ordem 5 então significa o quê? Olha, você vai ter aí 5 elementos. 5 elementos ou 5 subárvores? Claro, 5 subárvores são 5 conexões que ela pode ter. Então vamos lá. Olha Então, aí. Nós temos então a raiz, né? Então está falando especificamente sobre raiz, né? Esse exemplo aí. Raiz tem no mínimo 2 subárvores. Para ter no mínimo 2 subárvores, ele tem que ter um elemento, né, Marcelo? Para ter 2 subárvores, tem que ter um elemento. Um elemento, no nó. porque ele vai ter um nó para a esquerda e um nó para a direita, pelo menos. Bacana. Ele pode ter, então, uma árvore B com ordem 5 também. Quantas subárvores? Olha, agora você vai poder ter 3 subárvores. Isso só referente à raiz, né? Exatamente, a raiz, você tem 3 conexões. Agora, mais um, olha aí, aumentando o número de subárvores para 4. Ó, sempre mais um, além dos números de nós. Né? A, B, C, D, logo você tem 5 subárvores. Bacana. Então, Marcelo, Chegando na ordem, né? para a gente deixar claro, se tivesse mais um elemento aí nesse nó, tivesse mais um elemento, nó significa então que teria que ter mais uma subárvore. Opa, agora Não é verdade? porque ia estourar aí, você não pode deixar o estouro acontecer. Essa é a palavra bacana de ser frisada. Então, a raiz, ela tem que ter, no mínimo, um elemento ou 2 subárvores, que é o que está na definição, né? Na raiz, no mínimo 2 subárvores, para isso tem que ter um elemento, ou no máximo, Agora você tem 5 no máximo. 5 subárvores numa árvore B de grau 5. Ou seja, são N subárvores. Se o grau da árvore é 5, N é igual a 5. N, pessoal, é igual à ordem da árvore B. Não é verdade? A ordem da árvore. E o número de elementos é sempre igual a N menos 1 no máximo, né? No máximo. No máximo. Então isso é só referente à raiz. Bom, mas aí, pessoal, a gente tem o seguinte. A gente tem na sequência a outra parte da definição. Cada um dos nós internos, diferentes da raiz, olha só, agora diferentes da raiz, a gente falou da raiz anteriormente. Tem entre N sobre 2, tem um símbolozinho diferente que eu já vou comentar, que até o Gilmar Gonçalves acabou de mandar uma mensagem pra gente no AVA, no fórum da aula 4, nos questionando sobre isso, estamos revisando aqui. Então, olha só, tem entre N sobre 2, esse símbolo, que não é o cochete, pessoal. O cochete não é o cochete, esse símbolo aí. Esse símbolo, na verdade, é o de teto. Ok, pessoal? É o teto. Isso significa, então, o seguinte, é uma aproximação. Teto. Repare que não tem a parte de baixo do cochete. Então, por isso não é um cochete. Até foi discutido essa semana, em cima de um questionamento do aluno Alexandre Siqueira. A gente bateu um papo lá no AVA, até discutindo sobre um problema específico lá de árvore B e explicando como é que funcionava. Então, fiquem atentos. Não é cochete, é o teto. Teto funciona como aproximação, ok? Aproximação. Então, olha só, a gente tem uns exemplos aqui para mostrar. Exemplos. Está faltando os símbolos de teto aqui, mas olha só. Se eu colocar 2,4 dentro do teto, o teto de 2,4 é 3, ou seja, é sempre uma aproximação. Que aproximação é essa, pessoal? É aproximado para o primeiro número inteiro acima, desde que o valor que está sendo colocado para se verificar o teto não seja o número inteiro. Se ele for um número real, faça a aproximação para cima. E é isso aqui que tem nos exemplos. Então, olha só, o teto de 2,4 é 3. O teto de 6,8, qual que é o primeiro número inteiro acima? É 7. O teto de 4, pessoal, 4 é um número inteiro. Então, o teto dele é ele mesmo. Assim como 5,1 não é um número inteiro, então tem que fazer o quê? Aproximação para cima.
teto de 5,1 é 6. O teto de 7 é 7. Essa informação desse símbolo de teto, é importantíssimo para a gente entender esse conceito de mínimo, número mínimo de elementos em um nó, e o número máximo de elementos em um nó da árvore B, porque a gente precisa deles lá na inserção e na remoção. Mas vamos lá, vamos ver aqui na sequência o que tem. Olha só, então, cada um dos nós internos que não é a raiz já falamos sobre isso anteriormente, tem entre o teto de n sobre 2, lembrando que n é a ordem da árvore B, entre n sobre 2, o que? Registros ou subárvores? Subárvores, não são elementos. Tem entre n sobre 2 subárvores, que é o mínimo de elementos que tem, o mínimo de subárvores que pode ter no nó interno, e entre n sobre 2, menos 1 no caso aqui, entre n subárvores, desculpa. Tem entre n menos 2, o teto de n sobre 2, né, é o mínimo e o máximo é n. Isso vale, então, também para a raiz, o máximo de subárvores. Vocês viram anteriormente que o máximo de subárvores que pode ter numa raiz é n, ou seja, a ordem da árvore B. No nó interno que não seja raiz, também vale o número máximo, mas o mínimo agora é diferente. Vejam que o mínimo é diferente. No nó raiz tem que ter, no mínimo, 2 subárvores independentes da ordem da árvore B. Agora aqui, nos nós internos que não são raízes, depende diretamente da ordem. Por que depende da ordem? Porque o número mínimo é o teto de n sobre 2, ok? E aí, se eu tenho o número mínimo e máximo de subárvores, eu tenho que também ter o número mínimo e máximo de elementos em um nó interno que não seja folha, claro. Que não seja folha não, desculpa, que não seja raiz. Qual que é? É sempre um elemento a menos. Se o mínimo é o teto de n sobre 2, de subárvore de elemento é o quê? O teto de n sobre 2 menos 1. E o máximo de elementos? N sobre n menos 1. Então, o número de elementos que o nó armazena é sempre 1 a menos, mínimo e máximo, 1 a menos do que o número de subárvores. Espero que tenha ficado claro isso, porque a gente precisa desse conceito de número mínimo de elementos de um nó e o número máximo de elementos que o nó pode ter. Essa é a base da árvore B. Mas a gente tem mais um ponto, né, Marcelo? Exatamente. Para a gente frisar na árvore B. Estamos falando aí sobre nós, sobre raízes, sobre várias coisas. Vamos falar sobre as folhas também. Vamos ver lá no slide o que nós temos a dizer sobre as folhas? Marcelo, antes de falar sobre a folha, já que tem um exemplo aqui, vamos só ver aqui, ó, esse exemplo do que eu estava falando, o número mínimo e máximo de elementos. Ah, tá, pode falar. Ordem 5, eu tenho uma árvore B na tela, vocês estão vendo aí embaixo. Essa árvore é de ordem B. Ordem 5, desculpe, como tem aí do lado direito do vídeo. Ordem 5. Qual que é o mínimo de elementos, o mínimo de subárvores e o máximo de subárvores? Mínimo subárvores. N sobre 2. 5 sobre 2, 2,5. Qual que é o teto de 2,5? 3. O teto de 2,5 é 3, como foi sobrado aí. Teto de 2,5 é 3, sempre aproximando o primeiro inteiro. Então, o número mínimo de subárvores que uma árvore B de ordem 5 pode ter nos nós que não são raiz, são 3. E o número mínimo de registros é 3 menos 1, é sempre 1 a menos. São 2 registros que pode ter em um nó. E o número máximo, 5 subárvores, que é a própria ordem, e o número de elementos é 5 menos 1, ou seja, 4. Então, olha, está aqui já. Uma árvore B de ordem 5, se puder dar um close aqui, vai ser bacana para a gente chegar, mínimo 2 e máximo 4 elementos em um nó de uma árvore B. Então vamos olhar aqui. Raiz, a gente sabe que tem que ter no mínimo 2 subárvores. Olha lá, uma subárvore para a esquerda e outra subárvore para a direita. Ok, a raiz está dentro da definição. Quantos elementos tem aqui nesse nó? 3. Ou seja, ele está entre 2 e 4 elementos. Tem, no caso, 4 subárvores. Esse nó tem 2 elementos. Tem o mínimo de elementos. E as folhas aqui também, olha só, 2 elementos, 2 elementos, 2 elementos, 3 elementos, 3 elementos, 3 elementos e 2 elementos. Nenhum dos nós tem o número máximo de elementos que poderia ter um nó de uma árvore B de grau 5. A gente precisa sempre ter o grau ou a ordem na cabeça de qual que é a árvore que está trabalhando. Mas agora sim, né, Marcelo? Vamos ver o conceito que você ia falar sobre folhas, né? Vamos ver. As folhas estão sempre no mesmo nível, pessoal. Vamos lá no slide? Olha lá. A árvore B, as folhas estão no mesmo nível. Basta olhar para essa árvore aqui e você vai ver. Quem são as folhas? Os nós que não têm filhos.
essa galerinha de nós aqui, ó. Tá vendo? São esses nós, são as folhas. Estão no mesmo nível. De 0, 1, 2. Olha aqui, todas as folhas no mesmo nível. Então, uma outra característica de uma árvore B. Se você vê por aí, em algum lugar aí, uma árvore, verifique se as folhas estão no mesmo nível. Se for, será um indício que ela pode ser uma árvore B.